Graça e paz, meus amados. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Tens um Minuto. Hoje eu estou aqui não para gravar sobre a EBD. Fazia um tempo que eu não tinha gravado algum vídeo fora o tema das Escola Bíblica Dominical de Adulto. E hoje eu quero gravar para você acerca do seguinte tema. Deus nos prova além das nossas forças? Isso é verdade ou não? Sabemos que o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso, e é sobre este texto do apóstolo Paulo que eu gostaria de comentar aqui à luz da Bíblia Sagrada, trazendo alguns autores que estudaram sobre o tema. Então, se você ficou interessado acerca deste assunto, já deixa teu like, comenta, compartilha, porque a partir de agora nós iremos falar sobre isso. E principalmente, eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas que falou: eu caí no pecado porque foi demais para mim, porque eu não aguentei. Aí vem aquela frase, né? E o pecado é vitamina? É sobre isso que nós iremos abordar. Então, vem comigo! Meus irmãos, o nosso texto em destaque está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 13. O texto nos diz: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Com esse texto em mente, eu venho aqui meditar com você acerca da provação. E aí você com certeza se lembra de algum irmão que caiu e em um dado momento falou: Mas Otoniel, a prova, ou o irmão, a prova foi além das nossas forças, eu não consegui, foi maior do que eu podia, eu não aguentei. Mas quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que não vem sobre nós nenhuma tentação, e daqui a pouco nós iremos debater um pouco sobre essa palavra tentação, além das nossas forças. Como entender isso? Primeiro, o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, está escrevendo para a igreja que ficava em Coríntios. Ele não escreveu apenas uma, mas duas cartas, e há autores que dizem que ele escreveu 3 ou 4 cartas. Mas pelo menos registrada, nós temos a primeira e a segunda carta aos Coríntios. A cidade de Coríntios era uma cidade muito importante para a Grécia e também para o período romano. Porque vale ressaltar que nesse período do apóstolo Paulo, Roma é quem está dominando o mundo. E é claro também a cidade de Coríntios. A cidade de Coríntios, para você ter uma ideia, é a cidade central, capital da Acaia. A Acaia é uma província, ou para melhor entendimento seu, é como se fosse a capital de Pernambuco. Recife que é a capital de Pernambuco. Então ela seria a capital de Pernambuco, por exemplo. E a Acaia era como se fosse um estado. Essa cidade era importante porque era uma cidade portuária e também era uma cidade que se tornou atração não só turística, como comercial no período de Alexandre o Grande. Depois disso, depois que Roma assume, vai chegar um período que Coríntios vai se rebelar contra Roma, então vai ser destruída totalmente. Mas logo após, vai ser reconstruída por outros imperadores romanos e vai voltar àquela potência que ela era anteriormente. Então Coríntios era esse potencial aqui, como vocês bem sabem. Eu quero destacar duas coisas muito importantes acerca de Coríntios, da cidade de Coríntios. Isso será o divisor de água para você entender o nosso texto e também a compreensão de Paulo aqui nesse versículo, em alguns versículos que nós iremos comentar. Alguns autores antigos, quando escreveram acerca de Coríntios, eles atribuíram duas palavras a Coríntios. Primeiro, que Coríntios era uma cidade da fornicação e que Coríntios era a cidade da prostituição. Então, há alguns autores antigos que atribuem isso para a cidade de Coríntios. Você pode perceber isso no comentário bíblico de William Hendricks. William Hendricks vai citar isso no seu comentário sobre a primeira carta aos Coríntios. Dito isso, vamos para o nosso texto em destaque, a qual nós lemos aqui. Agora, analisando o nosso texto, eu quero destacar com você alguns pontos importantes. Primeiro, eu sempre falo para vocês que nenhum texto cai de paraquedas. Precisamos entender o contexto. Porque o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Coríntios que Deus não prova além das suas forças. Para você entender melhor e você estudar em casa aí quando tiver um tempinho, você lê do capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 11.
E nesse período, o apóstolo Paulo vai fazer um paralelo entre o Antigo Testamento e o período dele, na contemporaneidade dele. O que ele vai falar aqui? Ele vai apresentar algumas coisas que aconteceram naquela peregrinação do povo quando saiu do Egito pelo deserto e suas consequências. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês não devem fazer isso, vocês não devem fazer aquilo e nem isso, porque houve como consequência para os vossos pais tal situação. Então o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo do Antigo Testamento com a sua contemporaneidade. E eu quero destacar para você 5 pontos que o apóstolo Paulo aborda do capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 11. Acompanhe comigo. O primeiro ponto que eu destaco para você é que eles cobiçaram a comida. Isso está lá no capítulo 10 e no verso 6, que eu leio para você. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Ou seja, eles, os nossos pais, os antigos. Primeiro ponto. Segundo ponto, entregando-se à idolatria. E isso está lá no verso 7, que diz o seguinte: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Então, primeiro ponto, cobiçando. Segundo, entregando-se à idolatria. Terceiro, cometendo imoralidade. Isso está lá no verso 8. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23 mil. Veja que aqui ele já apresenta o que eles fizeram e também o castigo que eles receberam por isso. Quarto ponto, provando o Senhor. Isso está lá no verso 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram. E qual foi o castigo? E pereceram pelas serpentes. E o quinto e último ponto é murmurando. E o verso 10 diz, e não murmureis como também alguns deles murmuraram. E a recompensa para eles foram, e pereceram pelo destruidor. Veja que o apóstolo Paulo não só apresenta os antigos, como apresenta 5 pontos para fundamentar aquilo que ele está falando. Ou seja, não faça cobiça, não cometa idolatria, não cometa imoralidade, não tente ao Senhor e, por último, não murmure. Dito isto, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 11, e ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figura, e estão escritas para aviso nosso, e para que já são chegado o fim dos séculos. Uma coisa que eu quero apresentar aqui para você, antes de passarmos para o nosso versículo 12 e então o 13 a qual nós lemos, é que a palavra tentação aqui pode ser entendida como prova, como teste. Por quê? A palavra aqui do original se aproxima mais com teste e prova do que tentação. Aqui o tradutor preferiu por tentação, mas há algumas versões já atualizadas que mudaram para prova. E é a palavra mais aproximada do original. Dito isto, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 12, aquele, pois, que cuidar está em pé, olhe para que não caia. E isso faz todo sentido para a igreja de Corinto, pois era uma igreja repleta de dom. E por ser repleta de dom, podia ser que alguns deles tivessem a autoconfiança, dissessem, eu tenho muitos dons, eu sou uma igreja privilegiada. Então o apóstolo Paulo vem e apresenta, cuidado para que você não caia. Assim como os antigos pereceram por causa desses pecados. E lembre-se mais uma vez do que eu falei, ela era conhecida como a cidade da fornicação e da prostituição. Então fazia todo sentido o que o apóstolo Paulo estava apresentando, para que nenhum irmão viesse depois dizer assim, eu caí em tentação, porque a prova que me veio foi além das nossas forças. Então vem o apóstolo Paulo agora no verso 13 e diz, não veio sobre vós tentação ou prova alguma, senão humana. E ele diz, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que você pode ou acima das vossas forças. Glória a Deus por isso. Nessa parte desse versículo, nós podemos entender que há um limite estabelecido por Deus para cada prova que nos vem. Ou seja, Deus não nos prova além daquilo que nós não possamos suportar. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma prova, tenha certeza que
que não está além da sua capacidade, porque Deus não te prova além das vossas forças. Vamos prosseguir com esse verso maravilhoso. Outro ponto que eu destaco para você dentro desse versículo 13 é o seguinte. Veja que coisa interessante. E não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Ou seja, há muitos crentes que ficam tristes por estar na tentação, ou por estar sendo provado e quer desistir da caminhada. Mas veja aqui que o texto é bem claro. Deus não os livra da prova, mas livra na prova. Eu posso citar como exemplo para você aqui Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus livrou eles na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova, Deus livrou ele na cova. Deus não livrou Pedro da prisão, mas Deus os livrou na prisão. Então, a prova, o teste é necessário na vida do cristão. Mas lembre-se de uma coisa, o texto é bem claro, Deus é fiel. Ou seja, Ele é fiel e é poderoso para te livrar nesse momento. E o texto termina da seguinte forma, também vos dará o escape para que você possa suportar. Ou seja, quando você estiver lá dentro da prova, no meio do redemoinho, Deus te dará a graça necessária para você suportar aquelas adversidades. Sabe o que é uma coisa que é importante nisso aqui? É a fé. A fé será algo fundamental nesse período de prova e de tentação a qual você está passando. Lembre-se de uma coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa de fé e confiar nele, que mesmo em meio à fornalha, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à prova, Ele estará te dando o escape. Lembre-se, para cada prova, para cada tentação, há um escape da parte de Deus para que você possa suportar. Oh, glória a Deus por isso. Sendo assim, eu quero concluir com 3 pontos muito importantes para você. A primeira coisa que eu destaco para você é que a tentação ou a prova é um fato para todos. Você não está isento disso, é inevitável. Todos passarão por prova, por lutas e por tribulações. Segundo ponto que eu destaco para você é que essas tentações, essas provas não são únicas, não é só para você. Todos passam por isso. Mas por último, eu finalizo te dizendo que Deus provê e proverá o escape em meio às provas que há de vir ou que você esteja passando. Meu querido, entenda uma coisa finalizando esse nosso vídeo. O Dr. William Hendricks diz a seguinte coisa: a fé verdadeira é ancorada firmemente em Deus e por meio de Cristo Jesus, Deus dá aos crentes a força e a capacidade para permanecer firme. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que nenhuma prova, que nenhuma tentação, que nenhum teste seja desculpa para você fugir dos propósitos de Deus para a sua vida, mas que você possa suportar pedindo a Deus graça e tendo muita fé, porque Ele é poderoso e é fiel para agir em teu favor. Forte abraço.